Boa noite. Eu vou falar um pouquinho da piedade. A piedade, ela consta no item 17, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né, item 17. E assim como Jesus nos ensinou, não basta nós não fazermos o mal. Nós precisamos praticar o bem. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos praticar a caridade, que é a lei de Deus, né? Ajudar o próximo. Então não basta apenas não fazer o mal, não fazer nada de errado. Nós precisamos fazer o bem. Então a gente pesquisou, né, a nós mesmos em relação aos nossos sentimentos, o que sentimos quando estamos em sofrimento em relação ao nosso irmão aqui na Terra. O que a gente sente, né, quando estamos diante do sofrimento do nosso irmão aqui na Terra. O que você sente? Você tem piedade? Porque sem piedade, a gente não consegue ter a benevolência, a bondade, né, a indulgência. Não conseguimos perdoar. O que significa piedade? Eu vou ler aqui para vocês. A palavra piedade quer dizer compaixão, amparo, benevolência. A origem da palavra piedade vem do latim pietas, que significa devoto ou zeloso. Para os romanos, a piedade era uma virtude muito importante, um dever, uma devoção. O homem piedoso era o que cumpria os seus deveres para com os deuses, com a família, com a pátria, com a sociedade. Então era deuses e dever, né? Então o indivíduo que cumpria essas obrigações mais ligada à letra do que ao espírito era considerado piedoso. E a palavra piedade, ela foi adquirindo aos poucos caráter de compaixão, misericórdia, de sentir-se tocado pela dor do próximo, né? Depois de passado todo esse tempo, né, desde o Império Romano, e com a passagem de Jesus na Terra e suas lições de amor, sabemos que o que piedade realmente significa, né? Ela significa compaixão. Piedade com Jesus. Jesus nos ensinou a piedade, o amor ao próximo. Então, com Jesus, essa virtude, ela atingiu o ápice, né? Ela foi o exemplo, ele foi o exemplo de piedade, de amor ao próximo, do entendimento da dor do outro, do amparo ao próximo. E apóstolo Paulo, que foi um exemplo de transformação, que passou da obrigação para a prática do amor. Isso está na primeira epístola, né, de Timóteo, capítulo 3. E ele escreveu: e sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido acima da glória. Então, a gente analisando, a piedade, ela ainda é desconhecida para nós, né? Lentamente a gente vai penetrando aos poucos, porque somos imperfeitos. Nós estamos aprendendo a amar ainda. Então a gente ainda não entende bem, porque o nosso amor ainda é um amor egoísta. Estamos dando os primeiros passos, né, nessa caminhada da evolução. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais emocionante, né, é diante da sua grandeza, é a palavra amor, a palavra piedade. Na realidade, estamos começando a conhecer Jesus, a entender Jesus na sua amplitude desse amor. Porque para ser amigo de Jesus é preciso amar, né? E agora que estamos compreendendo um pouquinho desse amor, mas estamos longe de sentir. Jesus era um espírito puro e ele veio ter conosco. E ele se manifestou em carne. No livro Pão Nosso, Emmanuel fala quando Jesus desceu para poder nos elevar. E como diz Emmanuel, desceu sem perder a altura. Ainda não podemos ter a exata noção do significado da vinda de Jesus para ter conosco. Então, se a gente pudesse meditar sobre as ações e palavras de Jesus, a cada aflito, e ainda nas palavras de Jesus para aqueles que inicialmente o abandonaram, como alguns apóstolos que abandonaram Jesus, que no princípio não puderam se manter fiéis,
né? Palavras que devem servir de inspiração. Jesus demonstrou o valor do Espírito, o sentimento, né? E não a riqueza material e do poder. Mesmo aqueles que negaram Jesus, Jesus demonstrou esse amor, essa piedade. Por isso, né, os anjos cantaram a Jesus, representantes de Deus, pela sua estada entre nós e pela dedicação do amor infindável. Então, de acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, né? É o sentimento que nos comove diante do sofrimento dos nossos irmãos, né? Diante do próximo, dominando assim o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, quando a gente está diante de alguém que está sofrendo, será que a gente se comove? Será que a gente tem piedade diante desse irmão? Ou temos piedade somente aqueles que estão ao nosso redor, que consideramos família, irmãos de sangue? Porque irmãos somos todos, porque somos todos filhos de Deus. E a gente pode perceber lá que Jesus também falou por parábolas, né, do bom samaritano, em Lucas 10, 30 a 37. Então, todo ser humano, ele tem o desejo de ser feliz e superar o sofrimento, o reconhecimento, né, dessa igualdade. Nos leva ao sentimento da piedade, independente de encararmos o outro como amigo ou inimigo. Então, você tem que sentir esse amor, essa piedade, indiferente se é teu amigo, se é teu inimigo, né? É indiferente. O amor de Deus foi para com todos, todos. Jesus não escolheu só aqueles bem vestidos, só aqueles que moravam em casas bonitas. Jesus, ele estendeu o seu amor, a sua piedade para com todos. Todos, aquele da rua, aquela pessoa, aquela prostituta, aquela pessoa mal vestida, aquela pessoa que estava passando fome. E como nós hoje estamos agindo perante o nosso irmão? Será que nós estamos tendo essa piedade, essa compaixão pelo nosso irmão? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Porque isso é para o nosso crescimento moral. Isso é para a nossa elevação moral, para a nossa evolução espiritual. No livro Mais Perto, por Emmanuel, na psicografia de Francisco Xavier, diz: a piedade é a água da vida. Ou seja, assim como a água, preciosa e necessária ao progresso e à segurança do mundo, é também a piedade no campo espiritual, na nossa relação uns com os outros. Isso está no livro Mais Perto, de Emmanuel, né, no capítulo 25. Então, nossas lágrimas de compaixão são demonstrada de nossa compreensão do amor do Cristo. Assim, vendo o outro, seguimos em nossa estrada de autoconhecimento e progresso. Então, vamos procurar sempre olhar o nosso irmão com mais amor, com carinho, indiferente de quem seja, se é amigo ou inimigo. Fácil não é, mas essa caminhada para a nossa evolução, nós temos que desenvolver esse sentimento em nós, né? Esse verdadeiro amor, essa piedade, essa compaixão. Aos pouquinhos, né, a cada degrau, nós temos que ir aprendendo e desenvolver, né? Porque todos estamos aqui, somos filhos de Deus e todos somos irmãos. E todos, indiferentemente se é rico, se é pobre, se é bem vestido, mal vestido, se é sujo, se é limpo, não importa. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.